seja pelo nosso recurso, né? Esses que eu citei foram os que fizeram curso e aulas comigo, tanto presencial quanto online, que aqui na minha cidade eu atendo também presencial. E no final dessa aula, como a gente já havia comentado, eu vou abrir as inscrições para o nosso curso que nós pretendemos iniciar na primeira semana de março, visto que o vestibular da UniOeste começa sempre em dezembro, né? Início de dezembro aí. Não está definido o edital, ainda não está definida a data, mas provavelmente assim que eles fazerem os primeiros chamamentos da matrícula desse ano, eles já começam a fazer o edital, como eles já lançaram os livros, já adiantaram os livros, eles vão fazer o edital completo para nós sabermos tudo o que eles exigem de nós. Esse ano, pelo edital dos anos anteriores, pelas resoluções dos anos anteriores que eles fizeram, é para ser artigo de opinião. Certeza, nós temos que é artigo de opinião? Certeza, assim, absoluta para nós afirmarmos categoricamente, nós vamos ter só o dia que saiu o edital. Até então, a gente tem a resolução que eles lançaram em 2022, que um ano seria comentário interpretativo crítico e um ano artigo de opinião. Então, 2023 foi artigo de opinião, 2024 comentário interpretativo crítico e 2025, então, pela lógica, tem que ser artigo de opinião. Eles podem mudar? Eles mudaram a lista de livros, eles podem fazer o que eles bem entenderem conosco, eles podem pedir os dois gêneros, artigo de opinião e comentário interpretativo crítico. Então, a depender do que eles colocarem no próximo edital, nós vamos trabalhar dentro do curso. A princípio, vamos começar com o artigo de opinião, que é o gênero que a gente teria certeza que seria esse ano, e se eles acrescentarem um gênero ou eles mudarem o gênero, a gente vai focar no gênero que a UniOeste pedir, porque a nossa intenção é capacitar vocês para entenderem o gênero da UniOeste. E a UniOeste, como todas as bancas, né, são seres humanos que fazem a correção. Então, ela tem algumas questões específicas que ela pede, algumas situações específicas de correção que ela pede, e que a gente só consegue entender, só consegue, digamos, mensurar quando a gente pega a correção dela, porque os critérios dela são muito amplos. Os critérios dela são muito, assim, como se diz, você tem que fazer deduções. E como ela não dá nota por critério, ela dá nota no geral, a gente nunca sabe o que o aluno exatamente foi penalizado. Aí, pela análise, muitas vezes, da redação, quando vocês enviam a redação novamente para o professor, quando vocês sentam com o professor que entende a banca e vê, olha, isso a banca penalizou aqui, pode ter penalizado aqui, nisso aqui, você tem que entender o gênero dessa forma, aí a gente vai fazendo, digamos assim, o escaneamento da banca, porque até então a UniOeste não dá a delimitação, situação de produção, o que eu errei? Norma padrão, o que eu errei? Ela não dá, ela dá a nota como um todo, e isso dificulta o processo para que nós possamos organizar a nossa nova escrita. Por exemplo, quem vai fazer a UniOeste já pela segunda vez. Então, normalmente se organiza assim, e essas informações são do candidato. Primeira etapa de manhã, nessa manhã que tem a prova de redação, então eu sempre oriento aos alunos, comece pela prova de redação, não deixe para fazer por último, porque são, em média, aí 7 a 9 questões cada disciplina. É metade das questões do dia. Se você deixa tudo para o final, a redação para o final depois, quando você tiver já terminado de resolver as questões, o risco de você estar muito cansado, o risco não, as chances de você estar muito cansado são grandes, porque você já provavelmente já passou 2 horas, quase 1h30 mais resolvendo questões. E aí você tem 1h30 em média para resolver a redação, para passar limpo e passar limpo o gabarito. E isso é pouco tempo, quando você às vezes pega um tema que não é um tema que você tem familiaridade. Então, por isso que dentro das aulas a gente sempre tenta trabalhar todos os eixos temáticos possíveis. Para quê? Para que você, independente do tema que você encare lá, você consiga resolver. Ano passado, meus alunos foram muito felizes, porque um dos temas que foi trabalhado no comentário interpretativo crítico era sobre as apostas online, né? O efeito das apostas online na sociedade. E nós tínhamos trabalhado esse tema, mas não assim porque, nossa, a professora conseguiu acertar. Não, nós trabalhamos vários eixos temáticos que podem ser possíveis. E como os jogos online estavam em discussão, estavam muito visados pela mídia, pela fiscalização e tudo mais, nós trabalhamos esse tema e conseguimos. Então, quanto mais temas de eixos temáticos vocês puderem escrever, mais temas variados, assuntos variados, principalmente de ter telejornais, de assistir telejornais, de ler bons articulistas,
vocês puderem, isso vai facilitar o processo de vocês na hora da escrita, porque vai cair um tema lá sobre fake news. Não, eu tenho uma boa ideia do que é fake news, as consequências, as causas, que argumentos eu posso utilizar, qual o posicionamento que eu posso ter dentro do meu texto. E é isso que vai fazer a diferença entre o aluno que vai fazer a redação em 1 hora e 10, 1 hora e 15, que é um tempo bom, estipulado com um artigo de opinião, numa prova desse tamanho, e o aluno que vai deixar, às vezes, a redação meio do ladinho ali, para ir fazendo depois, quando ela puder terminar. E é isso que vai fazer você ter o seu diferencial, fazer você ter uma pontuação adequada ou não. Mas eu tô tentando abrir aqui, ligar minha câmera para você poder me ver. Só, eu acho que eu vou sair, vou entrar de volta, acho que eu vou conseguir ativar, né? Tudo certo? Isso, às vezes você precisa sair e entrar de volta. Pode fazer, pode ficar à Isso. vontade. Obrigada. Na segunda etapa, que é a parte da tarde, você vai ter um tempo maior de realização de prova, mas você vai ter mais coisas para resolver, porque normalmente é a parte da matemática, é a parte que você tem a parte de cálculos para resolver. Agora sim, Laura, estou lhe vendo. Então, é a parte que você tem, na segunda parte da tarde, você tem o tempo maior, só que isso não significa que você vai ter folga de tempo, é porque a prova é uma extensão um pouco maior, porque é a parte de cálculos, é a parte de exatas que você vai ter que resolver. Então, você vai fazer o mesmo procedimento de manhã. De manhã você começou pela redação, porque é a que vai te usar mais energia. Na parte da tarde, comece pela que você tem mais facilidade. Eu sou muito boa em matemática, eu sou muito boa em física, em química. Comece pela área que você tem mais facilidade. Para quê? Para guardar energia para as outras disciplinas que você tem menos facilidade, ou que vão exigir que você faça leituras mais extensas. Então, isso são estratégias de prova que, às vezes a gente ouve as outras pessoas falar: olha, eu fiz assim, deu certo, fiz dessa forma, deu certo. Mas quando você vai para a prova consciente de que você tem esse planejamento de prova, isso faz toda a diferença. Isso faz você ter melhores resultados. Professora, mas às vezes vai fazer resultado de 1, 2 questões, às vezes você só precisa de 1, 2 questões. Às vezes você só precisa de 2, 3 pontos a mais na redação para classificar. Você não precisa do gabarito, você não precisa gabaritar, você não precisa tirar 60 na redação da Unioeste. Você precisa só do 52, do 56, você precisa só acertar as mínimas da tua disciplina para pontuar bem. A mínima que tem que pontuar na minha disciplina é 7, é 8 questões. Como que eu posso, o que eu posso fazer? Posso melhorar na minha disciplina que pontuo mais. Se não é uma área que eu já domino, tentar investir mais nessas disciplinas, porque elas vão contar mais ponto no final. Porque a contagem da Unioeste é, algumas vale igual para todo mundo, a redação vale igual para todo mundo, é a mesma nota, multiplica por 6,68, se eu não me engano. Mas as disciplinas específicas variam de cada curso. Cursos na área médica tem disciplinas específicas, curso nas agrárias tem disciplinas específicas, curso das licenciaturas conta mais ponto em disciplinas específicas. Então, olhe quando sair o edital, no manual do candidato, é leitura obrigatória. Sei que os 47 livros vocês não vão conseguir ler, mas o manual tem que ler. Leia todo aquele manual e vá na parte lá quanto vale cada questão da disciplina que você vai, do curso que você pretende fazer. Porque aí, se você não domina aquela área, você vai ter que estudar um pouquinho mais, porque é um pré-requisito para você depois se dar bem no curso. Porque tem pessoas que falam assim, eu não vou estudar porque depois no meu curso nem vai ter. Olha a grade curricular do seu curso. Porque às vezes lá no teu curso você não gosta de matemática e química, teu curso é pura matemática e química. Pode começar a falhar, fala o jogo daí. Você vai ficar... Tá bom ainda? Tá ok. Se você ficar
não querer estudar agora, antes do vestibular, você vai ficar pendurado no primeiro semestre, no segundo semestre. Você só vai adiar uma dor. Então, se é uma disciplina que você não tem habilidade, que você não curte muito, que você não entende muito bem a base dela, vale a pena estudar, porque vai facilitar a tua vida depois, quando você entrar, quando você ser calouro. E isso muita gente fala assim, eu vou fazer o curso de agronomia porque daí não tem que ler. Vou fazer o curso de medicina porque daí eu não preciso fazer cálculo. Vou esperar vocês entrar para contar para vocês? Não. Vai ter cálculo, olha a grade curricular, que mais tem em medicina é cálculo, porque vai dosar remédio como criatura para nós, seres leigos. Vai pesar o ser humano, calcular a massa corpórea para saber se a pessoa está no tamanho certo, não está na medida certa, se o remédio dá, se a proporção do remédio certo. É pura matemática. Se você não gosta de matemática, você vai fazer o que lá? Mas eu vou fazer essa área porque eu não gosto de gente. Daí faz licenciatura, tem que fazer estágio do segundo, no terceiro, no quarto ano, nas escolas, nas creches, não sei onde. Vai odiar o curso? Então, olha a grade curricular. Vai lá no manual do candidato, veja as disciplinas que você vai ter que ter mais afinidade, que você vai pontuar mais, que essas você é obrigação tua estudar um pouquinho mais, porque elas vão fazer parte do teu curso, e olhe as disciplinas que fazem parte do teu curso, porque isso vai ajudar você a definir em ficar naquele curso ou não. Tem gente que vai amar o curso, tem gente que vai terminar o curso e nunca mais vai querer saber daquela área, porque muitas vezes não faz essa leitura prévia do curso. Acha que, você professor, eu só vou dar aula. Eu vou sentar aqui e explicar coisas para os alunos, coisa mais boa. Para fazer uma aula como essa, de 1h30, 1h e pouco, eu estou já há 5 dias trabalhando, montando para fazer tudo bem sintetizado, para que o aluno entenda tudo que eu quero ensinar, tudo que eu quero explicar. Não é só o sentar e fazer a aula, não é só ficar lá na frente e explicar algo. Tem uma preparação, mesma coisa o médico, qualquer outra área. E muitas vezes, o aluno vai com aquela ilusão, assim, não, eu vou ser médico só para eu poder andar de jaleco branco. Vai andar muito de jaleco branco, às vezes mais do que você gostaria. Né? O que eu mais vejo é médicos dizendo assim, não tenho vida social, gente. Ganho muito bem, mas eu não tenho nem tempo para gastar meu dinheiro. E eu dou risada, falo assim, gente, manda para mim, meu Pix é tal, fica à vontade. Eu tenho alguns colegas que são médicos, atendo alguns filhos de médicos pequenos aqui na minha cidade, e às vezes o pai ou a mãe vai lá, leva o telefone, não, eu já tenho que voltar, porque eu tenho consultório, tem plantão, tem isso. Aí eu dou risada, falo assim, nossa, esse deve estar enjoado do jaleco branco, né, gente? Deve estar assim, tipo, meu Deus, eu quis um jaleco um dia. Mas é o ônus da profissão, tem que saber que faz parte. E tem que entrar ciente, né? Não vai me sair depois de 5, 6 anos lá, não quero clinicar, não quero. Já entra sabendo. Então, aqui a resolução que eu citei anteriormente, que a partir do vestibular de 2024 ia ser 1 ano artigo, 1 ano comentário interpretativo crítico, 2 a 3 temas eles oferecem, então por isso o bom de você estudar temas variados, eixos variados, que aí você pode escolher o tema que você mais consegue interpretar e contextualizar e argumentar, que o artigo da opinião é isso, é você contextualizar aquela situação, compreender ela corretamente e defender esse ponto de vista corretamente. E aí o que ela traz lá? Que é obrigatório que atenda ao gênero solicitado. O que a gente teve muito ano passado, de quando o pessoal pediu recurso, era não, mas eu fiz a argumentação. Sim, você fez a argumentação, mas não dentro do comentário interpretativo crítico. Aí eu tinha que explicar para a criaturinha o que era comentário interpretativo crítico, porque às vezes ela não tinha noção do que era comentário, não assistiu, eu dei uma aula gratuita, em agosto eu dei uma aula gratuita, em setembro não assistiu minha aula. E aí eu tinha que explicar para a pessoa o que era aquele gênero, porque a maioria dos erros, o que penaliza, que a Unioeste é muito assim, por isso que ela utiliza esses gêneros bem específicos, a maioria das nossas universidades estaduais do Paraná faz isso, utiliza gêneros bem específicos, é porque o aluno daí não conhece esse gênero. Quantas vezes vocês escreveram um artigo de opinião na escola? Quantas vezes vocês escreveram um comentário interpretativo crítico? Talvez artigo um pouquinho mais, mas comentário interpretativo crítico nem tem na grade curricular do Paraná para a gente trabalhar em sala de aula, porque eu dei aula 18 anos na rede regular de ensino pública, não tem. Então, ela já pega nesses gêneros para saber, o aluno realmente sabe escrever, ou ele vai tentar me jogar um modelo Enem, ele vai me jogar uma argumentação vazia lá e de qualquer jeito. Então, não pode fazer modelo Enem. Se você está acostumado a fazer modelo Enem, assim,
pensando na Unioeste, separa uma pastinha para Enem e uma pastinha para a Unioeste. Porque a Unioeste, olha, eles, para canetear, eles adoram. Eles adoram. Todas as redações que o pessoal teve prejuízo de nota esse ano passado foi em relação ao gênero solicitado. Não atendeu ao gênero solicitado. As instruções que o acompanham, situação social de produção. Então, normalmente no artigo de opinião, ele pede assim: você vai escrever um artigo de opinião para a revista tal. Então, eu tenho que ter em mente que eu vou escrever para os leitores de tal revista. Quem escreve, no artigo de opinião, alguns fatores têm que estar bem claros na cabeça de vocês. Quem escreve, para quem eu escrevo, o que eu escrevo e por que eu escrevo. E aí vai ficar bem fácil de você pensar no texto, de você se colocar dentro do texto e fazer esse texto de forma natural, com o conhecimento que vocês já têm. O espaço de circulação e interações previstas, a variedade de estilo linguístico utilizada, que é a norma padrão, o que implica em atentar aos fatores da textualidade, às escolhas lexicais, as palavrinhas que vocês vão usar, e ao padrão normativo gramatical do texto produzido. Então, a Unioeste, basicamente, ela pede isso de vocês enquanto alunos. Vou passar meu slide aqui. Ele coloca assim, ó, vem assim. Lá no manual do candidato, no edital principal, vem assim: situação ou condição social de produção. Que nada mais é do que atender ao tipo de gênero que ele está pedindo. Aspectos textuais. Aí aqui entra coesão, coerência, se nós conseguimos seguir a estrutura, se nós conseguimos seguir um estilo de variedade linguística, se eu consigo seguir um padrão de linguagem, que eu não uso linguagem oral, não tenho vícios, reproduzo vícios de fala dentro do meu texto escrito, e a tia norma, como sempre, né? Norma padrão. Aí aqui entra tudo, entra crase, entra pontuação, entra acentuação, entra concordância verbal, concordância nominal, entra se eu faço erro de sintaxe, quando as minhas frases ficam truncadas, sabe? Que daí penaliza duas vezes, porque daí penaliza na norma padrão, quando eu faço frases truncadas. O que é uma frase truncada? Quando você lê, você tem que ler mais de uma vez para você entender o que você mesmo escreveu, que dirá o corretor, que corrige, em média, sim, 100, 120 redações por dia. Então, pensa esse povo, e eles ganham, o valor é baixo. Não sei a Unioeste quando paga, porque nunca, né, esse povo não existe. Eles não podem, por motivos de confidencialidade, eles não podem contar. Mas o INEP, por exemplo, paga R$3 por redação. Você acha que se eu estou ganhando R$3 por redação, eu vou me dar o trabalho de ler 2 vezes a tua redação? Eu leio uma vez. Se eu não entendi aquele período, eu já penalizo ali na norma padrão. Período truncado, não deu para entender nada que a pessoa escreveu aqui. E aí penaliza novamente nos aspectos textuais, porque daí eu não consegui fazer coesão, não consegui fazer sequência lógica do que eu escrevi. Então, num erro, digamos assim, de não fazer um período completo, um período com sentido, eu sou penalizado 2 vezes, e daí a minha nota é puxada lá para baixo. Por isso que tem tanta gente assim, que tira 20, 22, 30, né, valendo 60, como se tirasse um 5, um 4,5, um 3, porque ela penaliza 2 vezes. Você acaba sendo, digamos, tirado o ponto 2 vezes. Tá claro o som, Laura? Tá claro a imagem aí? Então, quando que a gente pode tirar nota 0 com a Unioeste? O que eles entendem que, tipo, essa pessoa aqui não atendeu o que nós queria, deixa ela lá. E tirando nota 0, você sabe que as suas chances de classificação são mínimas, né? Se eu tenho uma nota que eu posso tirar ali, uma pontuação, que vai multiplicar por 6,68 em média, a minha nota tem chance de subir mais. Tem que seja 20, nem que seja 30. Mas aí, se eu zero nisso daqui, e se eu fazer essas coisas aqui, é 0. Apresentar menos de 20 linhas de extensão escrita. Então, o que é menos de 20 linhas? É 20 linhas completas, não é 20 linhas que vocês gostam de fazer. 19,5. Contou meia linha, não conta a linha inteira. Meia linha não conta uma linha inteira. Então, se eu fiz 20, mas eu coloquei 2 vezes meia linha, minha redação não é nem lida. Não atender ao gênero discursivo solicitado. Escrevi meu texto, nossa, a argumentação ficou boa, professora, consegui trazer repertório externo, consegui reforçar meus argumentos, tinha dado estatística, nossa, ficou bonitona. Trouxe uma solução no final da minha... Sim, mas, criatura, você tinha que ter feito um artigo de opinião, você não usou máscara social, você não se colocou no texto, você não colocou
os seus argumentos de forma clara, que é o que ele vai pedir, artigo da opinião. Apresenta acentuada, não atender a temática proposta escolhida. Então, quando vocês começam a falar de fake news e, de repente, vocês começam a puxar lá a questão da vacina e acabam se perdendo e falando da epidemia de doenças que começa a ver por causa da vacina, você fugiu do tema. Era para você falar de fake news, foco. Presta atenção no que você está falando. As vacinas são uma das consequências da fake news? Sim, mas daí você fez aquele período, explicou qual uma das consequências da fake news e volta para fake news. Você não vai encaminhando por outros caminhos e aí você acaba se perdendo no texto. Mas aí eu vou ensinar vocês a fazer um projeto de texto, uma estruturação bem bonitinha para não acontecer isso. Apresentar acentuada desestruturação. É 4 parágrafos. Redação ainda não fizeram outra forma, em prosa, dentro dos vestibulares, que seja menos de 4 parágrafos. É 4 parágrafos. Introdução, desenvolvimento, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 de conclusão. Fechou. Estiver escrita com letra ilegível ou feita em forma de desenhos, números, espaçamentos fora do normal entre palavras. Então, cuidar a margem. Muitas vezes vocês escrevem e deixam assim, um dedinho aqui, um dedinho e meio aqui, um pouquinho mais ali. A banca interpreta da seguinte forma. Ou você está tentando se identificar com o corretor, pode ser uma forma de identificação, de autoidentificação. Olha, suponhamos assim, ó, a Laura está fazendo aula comigo. Aí eu e a Laura temos um combinado. Ó, Laura, eu vou corrigir, eu tenho um amigo que vai corrigir para a UniOS. Então, no teu texto, você passa 2 vezes a caneta em todos os As do início da linha para mim. Isso pode gerar uma identificação. Eu posso avisar meu amigo, se cair uma redação assim, ó, porque eles pegam só o código de vocês, eles não sabem quem são vocês. Mas todos os As estiverem mais que uma vez escritinho, mais que uma vez repassado, é a minha aluna, dá nota boa para ela. Então, quando você passa mais uma vez a letra na caneta, na palavra, quando vocês colocam números, às vezes tem gente que anota o número do CPF, do RG, na folha oficial. Gente, pelo amor de Deus, não estude o ano inteiro para fazer isso. Não faz. É só o que está escrito naquele campinho que está do 1 ao 30 lá e acabou. Acabou, assinou aquela folhinha bendita na frente do fiscal e acabou. Não vai tentar enfeitar, não vai tentar pôr emojizinho, porque infelizmente eu já vi emojizinho. E aí deu ruim, não vai fazer nada, não vai pôr asterisco. Ai, professora, mas eu acho tão legal assim pôr um asterisco, assim, eu errei a palavra. O que faz? Graças a Deus, vocês têm que aprender a usar corretivo desde pequenos. Errei a palavra, traça. Não é entre parênteses, não é rabisqueira, é um traço, não é digo à frente. Traçou a palavra, segue o teu texto como se nada tivesse acontecido. É para isso que vocês têm o rascunho. Faz o rascunho e tira 20 minutos para passar limpo. Um texto bom de 30 linhas é passado a limpo em 20 minutos. Isso é que nem tentar fazer a unha em menos de 1 hora, de 45 minutos. Vai dar ruim, vai dar bolinha, vai ficar feio no final. É 20 minutos um texto bem passado, uma pessoa normal, uma pessoa que não tem ansiedade, que vai passar sem erro, é 20 minutos. Eu cronometro toda vez com os meus alunos, é 20 minutos. E quem me provar o contrário, muito bom, parabéns, mas vai ser raro. A maioria, a média das pessoas é 20 minutos. As pessoas normais, tá? Não estou falando dos ansiosos, TDAH e os outros transtornos que tem aí de hiperatividade. Folha escrita a lápis na versão definitiva. Então, desde que vocês comecem a treinar a redação, já vai aprendendo a fazer a caneta. Esquece o lápis. Professora, eu consigo pensar melhor com o lápis. A UniOS deixa levar lápis? Deixa. Mas aí, vai que por um deslize do acaso, um nervoso, você passa limpo, já pensou? O teu texto bonitão, lindão, digno de um 50, de um 55, e aí você me passou a limpo. Nossa, aí a gente chora largado, né? Porque daí, 0. Espelho da redação a lápis. A gente nunca mais para de chorar. Não estiver escrito no cartão da versão definitiva. Por isso tem que tirar os 20 minutos. Falta 1 hora para terminar a prova, 1 hora. Larga tudo que está fazendo, tudo. Não importa se você não terminou as 47 obras de literatura, as 9 de português, as não sei o que de geografia, de história. Larga tudo, vai passar a tua redação limpa e passar o do gabarito que você já fez. Porque senão você esqueci 5 linhas, faltou 3 linhas, era a parte boa, a parte que ia fechar o seu texto com clareza, aí você deixou, não, o fiscal deu tempo, acabou. Ninguém espera. Você não é que nem na escola que o professor dá mais 5 minutinhos pra gente, né? A gente, na verdade, nós, professores, acostumamos vocês mal. Daí, quando vocês chegam no concurso, no vestibular, daí vocês penam, daí vocês querem chorar, daí vocês querem espernear lá com o fiscal, e o fiscal
fiscal fala assim, deu horário, folha, isso, passa recolhendo. Não estiver escrito em língua portuguesa. Isso daqui é um problema que tem normalmente pessoas estrangeiras, né? Às vezes tem uma dupla, escrevem nas duas formas, então precisa ser em língua portuguesa. Apresentar no cartão da versão definitiva qualquer tipo de marca ou registro que possa ser interpretado como uma possível identificação do candidato. A mesma coisa que eu falo da questão da letra legível ou identificação dentro da redação. Não pode. Gera desclassificação, zera a tua redação, por mais que a tua redação esteja boa. Outra coisa, cuidar na hora de passar limpo o gabarito. Muitas vezes vocês colocam a redação aqui e põem o gabarito em cima. E aí a redação de vocês fica cheia de bolinha. Muitas pessoas já viu o espelho, me mandou o espelho, tá cheio de bolinha. Termina a tua redação, deixa do ladinho. É uma joinha, sabe? O anelzinho de ouro que vocês ganham da avó, aquele que se guarda uma gavetinha bem bonitinho para usar só quando for datas especiais, quando for evento especial, porque é uma coisa cara, rara e valiosa. Guarda ela do ladinho lá e deixa ela lá. Aí passa o teu gabarito sem ficar em cima dela, porque aqueles pontinhos lá, quando vai para a máquina, que é uma máquina que vai ler aquilo lá, não vai papel físico para o corretor. É tudo escaneado e para o corretor vai só a imagem digitalizada. Aquelas imagens ficam todas aparecendo. Por mais que não pegou caneta, mas só a marca do papel, que o papel, né, percebe, ele sente a marca muito fácil, a marca do papel fica tudo pontinho preto na redação. E aí pode gerar uma questão de identificação do candidato. O sistema, eu não sei se é um sistema manual ou máquina que faz essa identificação de números e imagens dentro da redação, eu espero que seja humano, por favor, para, né, não ser injusto com ninguém. Aí ele às vezes é descartado e a pessoa não fez nada errado, ela só passou o gabarito em cima da folha de redação passada limpo. Então, tomar esse cuidado para não deixar isso acontecer. E aí, o que é o artigo, depois dessa parte toda teórica e toda burocrática, mas que é necessário nós sabermos, o que é o artigo de opinião em si? O artigo de opinião, ele apresenta a opinião de um articulista. Por isso que dentro do artigo de opinião, eu posso utilizar a primeira pessoa. Coisa diferente do dissertativo argumentativo, que normalmente vocês escrevem para Enem, para outros vestibulares, que eu não posso utilizar, que eu tenho que ser impessoal, eu tenho que estar distante do texto, eu tenho que estar comentando algo que eu estou observando. Eu tenho como se tivesse um narrador personagem. E aqui eu tenho que ser um narrador, como um narrador observador, enquanto redação do Enem, e aqui eu tenho que ser como se fosse um narrador personagem. Eu tenho que estar dentro do texto, eu tenho que estar dentro da situação de texto. Porque vocês vão defender um ponto de vista, vocês vão defender a opinião de vocês. Por isso que é muito importante que vocês expressem o ponto de vista de vocês, sejam defendendo ou atacando ele, já na introdução. Você não vai deixar para fazer isso lá no meio do parágrafo de desenvolvimento. Na introdução já tem que ficar claro. O que é que eu penso sobre isso? Eu penso isso, está articulado com essa situação aqui, e eu vou defender isso. Acabou. E já colocar a sua máscara social. O que é a máscara social? É o personagem dentro do teu texto. Para poder defender. Porque se eu defendo, suponhamos assim, hipoteticamente, tá? Vou colocar uma situação bem ilusória. Não sei se alguém aqui tem questões partidárias. Eu defendo o Mailer da Argentina. Hipoteticamente, porque isso é uma loucura, se for pensar na realidade. Eu defendo o Mailer da Argentina. Eu defendo ele. Mas aí, eu sendo um brasileiro, percebe como é até incoerente defender o Miley, porque ele aumentou a inflação lá e tá ruim para nós brasileiros de comprar lá. Eu sendo uma argentina, conhecendo a realidade do meu país, sabendo o que está acontecendo no meu país, fica muito mais fácil eu defender o Miley. Não, mas quando o Miley entrou, acontecia isso e isso, acontecia aquilo lá. Fica muito mais fácil de defender. Por isso a importância da máscara social. A máscara social vai ajudar vocês a conseguir se colocar no texto com mais precisão. E eu não posso fazer isso só no primeiro parágrafo. Eu que moro na Argentina, eu que sou moradora, residente na Argentina, acredito que o presidente Milei está fazendo uma boa governança no nosso país, por causa disso, que... E aí, depois do segundo parágrafo, eu só coloco assim, as medidas são extremas, e aí eu esqueço que eu sou argentina, eu esqueço de colocar verbos em primeira pessoa, eu esqueço de me colocar no texto, eu esqueço de retomar a minha máscara social. Isso não pode acontecer. A máscara social vai ter que aparecer em todos os parágrafos, para mim defender o meu ponto de vista ou atacar aquele ponto de vista apresentado. Teve um ano que a ANS colocou assim,
a questão das vacinas, os movimentos anti-vacinas. Aí, no tema, ela já colocava que você tinha que defender a questão das vacinas, você tinha que ser contra o movimento anti-vacinas. Você tinha que entender o tema, entender o que foi proposto, para daí você escrever. E aí muita gente se colocou assim, como médico, eu sou enfermeiro e atuo na área da saúde, vejo a quantia de doenças que podiam ser evitadas. E aí, quando chegou no segundo parágrafo, até que mencionou levemente a situação, tentou interagir com a situação que aconteceu e depois esqueceu. Porque daí depois o texto vira dissertativo argumentativo se eu nunca uso a máscara social. Ele é muito tênue ali, entre artigo de opinião e o dissertativo argumentativo se eu não utilizo a máscara social. Se vocês leem bons articulistas, se vocês veem editoriais, jornais, pode perceber, ele sempre se coloca em primeira pessoa, ao longo de todo o texto. Não sempre citando eu, mas nas terminações do verbo, porque no português acontece, né? Eu sei a pessoa que está relacionada à ação de acordo com o finalzinho do verbo. Eu amo, tu amas, ele ama. O finalzinho do verbo determina quem que está falando, quem que está amando. E aí isso tem que estar presente no meu texto como um todo. Eu estou sofrendo com esse negócio aqui. Então, usar a primeira pessoa do singular é colocar uma máscara social. Já assistiu Lista Negra? Recomendo, Não, assista. nunca. Essa referência de personagem. Agora você já tem 18? Ainda não. Então Vou espero fazer. fazer 18. Mas pode, com 17, pode assistir. Eu assisti, eu só tinha 39 lá. Sim. E aí esse personagem demonstra muita máscara social, porque em cada situação ele era um personagem, ele agia de uma tal forma. E daí no artigo de opinião nós temos que fazer isso. Em cada situação nós temos que agir de uma forma. Se eu vou falar sobre educação, eu posso me colocar como aluno dentro da máscara social, eu posso me colocar como pai, eu posso me colocar como professor, porque aí eu vou conseguir relatar os problemas e conseguir defender os meus pontos de vista com mais facilidade, que é o que o gênero textual do artigo de opinião exige de nós. Então, as marcas linguísticas que contam pontos importantes. Primeira pessoa, eu, ao longo do texto. Esse tem que estar muito claro isso sobre o artigo de opinião para vocês. Isso tem que estar, antes de vocês pensar em repertório, pensar em alusão que dá para fazer, pensar em... Primeira coisa, eu tenho que ter isso em mente. Isso daqui tem que estar, ó. Meu primeiro post-it, quando eu vou escrever a redação de artigo de opinião, é esse daqui. Primeira pessoa, eu. Máscara social. Que personagem eu vou colocar para mim defender o meu ponto de vista dentro do texto? E qual a diferença principal entre o texto dissertativo e o artigo de opinião? Além das situações que eu já falei, o dissertativo é para um público genérico. Você não escreve na proposta do Enem, não vem assim, você vai escrever para um jornal que é de circulação do bairro, que é um jornal da saúde, que é uma revista voltada para mães, que é uma revista voltada para cientistas. Não. Escreva um texto dissertativo argumentativo dentro da norma padrão que tem uma proposta de intervenção que não fira os direitos humanos. Acabou. Ele é formal, mas ele não tem máscara social, ele não permite, inclusive até orientado que vocês não façam isso, não utilizem primeira pessoa no dissertativo, e é para um público genérico. Eu vou estar interagindo com Z pessoas, não sei. Pode ser um trabalhador, pode ser uma mãe, pode ser um aluno, pode ser quem for. Já o artigo de opinião, não. Ele é formal também, mas ele tem uma máscara social, ele tem um público específico e ele tem uma reflexão na conclusão. No dissertativo argumentativo, vocês trazem uma proposta de intervenção. Vocês trazem lá quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer, para que vai fazer. Tem que ter esses elementos na conclusão. No artigo de opinião, não. Eu posso trazer só uma reflexão sobre aquele assunto, retomando aquele assunto. Posso trazer uma solução amena, uma solução breve sobre aquele assunto, mas nunca uma solução detalhadinha com todos os elementos, como eu faço no dissertativo argumentativo. Porque esse texto aqui é um texto que exprime mais a minha opinião, e não as soluções que eu posso apontar. E como normalmente o artigo de opinião traz questionamentos, traz temas que são mais quentes, que a gente fala, que exigem um posicionamento maior,
dificilmente eu vou conseguir trazer uma solução efetiva. Dificilmente eu vou... Por exemplo, as mulheres na política. Tem uma solução efetiva? Não, só se nós pegar metade da cabeça das mulheres e mudar a cabeça delas, porque 51% de nós, da população brasileira é mulher. Não conseguimos eleger 51% do parlamento, de todas as esferas que tem no Brasil, só se abrir a cabeça das mulheres e fazer outra coisa, porque efetivamente não dá para fazer nada. Podemos abrir vaga para essas mulheres, podemos abrir partidos somente para mulheres, mas se as mulheres não mudarem a cabeça, não tem o que faça. Já o Enem trabalha mais com temas neutros. Valorização da herança africana no Brasil, valorização dos povos tradicionais, percebe como é uma problemática social que exige uma solução, que tem uma solução plausível de ser apresentada, e aí por isso que pede isso para o aluno. Já o artigo de opinião, ele já pede uma solução ou uma possível reflexão já sobre o assunto. Como que eu vou estruturar o meu artigo de opinião? 4 parágrafos. Introdução, 1 parágrafo, desenvolvimento, 2 parágrafos e conclusão. Em média, nunca pode ser a introdução maior ou a conclusão maior que os desenvolvimentos. Então, se a minha introdução é 6 a 7 linhas, vamos pensar num texto de 30 linhas. 6 a 7 linhas, a introdução, 7 a 8 os desenvolvimentos, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, e mais 6 linhas, em média, a minha conclusão. Isso é um texto bem distribuído, pensando em 30 linhas. Não posso ultrapassar e também não posso fazer menos de 20. Então, para mim distribuir 4 parágrafos, eu tenho que fazer dessa forma para o meu texto ficar adequado e atender à estrutura do artigo de opinião. Então, nessa parte não é muito difícil, porque a maioria dos textos argumentativos utilizam essa mesma estrutura. Então, o que eu faço na introdução? Como é que eu vou fazer o passo a passo do meu texto? Primeira coisa, eu apresento o tema, assim como vocês fazem no texto dissertativo argumentativo. Só que o artigo de opinião, vocês podem ser mais enfáticos. Normalmente o pessoal ou começa com adjetivo ou começa com substantivos. As redações que mais pontuaram, as últimas que a gente teve acesso, por espelhos de alunos e tudo mais, foram as que tiveram mais essa estruturação. Porque no artigo de opinião eu não preciso começar assim. Na Argentina atual, a inflação está subindo. Eu tô com a Argentina hoje na cabeça. É que é o tema que mais me... Seja bem-vinda, Ana Júlia. Então, como que eu vou organizar esse meu planejamento de texto dentro do artigo de opinião? Pela introdução, eu posso começar ou com adjetivos ou com substantivos. E aí, no texto que eu vou apresentar para vocês, que tirou, se eu não me engano, 59, acho que foi 59, da UniOeste, que é bem nessa estrutura. E aí eu já vou apresentar a máscara social que eu vou utilizar. Essa máscara social é como se fosse o personagem, retomando um pouquinho para a Ana Júlia, que eu tenho que inserir dentro do meu texto. Na máscara social, eu vou utilizar sempre a primeira pessoa. E aí eu já trago meu posicionamento de forma clara. O erro, muitas vezes, já começa aqui, na introdução. Às vezes a pessoa apresenta o tema, ela relacionou o tema. Como que eu apresento o tema, professora? Como é que eu faço para não errar? Independente se eu vou trazer um repertório externo para ligar isso, não consigo trazer repertório externo, nada, professora, eu só consigo pensar nas palavras que estão ali, pega as palavras-chave que tem lá no tema e tem que aparecer na tua introdução. Isso é já colocar o tema, é apresentar o tema. Tem que ser na ordem? Não exatamente, eu posso distribuir ao longo dos períodos que eu vou utilizar. Trazer o teu posicionamento de forma clara. Sim, se a redação era para escrever sobre o movimento antivacina e o tema te induzia a falar contrário a isso, ele não quer que você fique falando que as pessoas têm que refletir e tudo mais. O que é que você pensa? Teu vizinho não vacinou as crianças. O que tu vai fazer? Mas eu vou lá, né? Ele tem que vacinar? Todo mundo tem que se vacinar, porque é importante, blá, 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 tem que criar a imunidade do rebanho, blá, blá, blá. Aí se eu fico assim, mas não sei, mas daí nós tínhamos que ver, né? Porque é lá na casa dele, é os filhos dele. Tem nada que filho dele. Tem uma legislação que pede que tem que imunizar as pessoas, porque senão todo mundo fica doente. Tem que ter claro isso. Porque se eu ficar enrolando, ficar em banho-maria, aí quando eu chego no desenvolvimento, eu já gastei 6, 7 linhas e não falei nada com nada. E aí o corretor começa a canetear. Começa lá. Situação de produção não atendida. Já começa.
menos 5 aqui, menos 4 lá, menos 3. Quando eu vejo, minha nota fica muito próxima do 20 lá, do 10. Eu já teve situações que a pessoa me mandou um espelho com 10 pontos. Mas o negócio estava assim, ó. Tinha nada com nada. Daí eu quero recurso. Então, recurso é só quando tem chance. Ano passado, tive que brigar com uma pessoa falou assim que ela não queria saber, ela queria o recurso. Aí eu tive que falar, ó, não é questão de você querer, eu vou justificar como ter o recurso. Vou dizer para a banca e vou dizer assim, não, gente, essa pessoa merece ter a redação revista porque ela me pediu. Não é assim. A gente faz recurso quando o aluno precisa. Cabe recurso. A banca dá essa opção. Inclusive, a Unesco cobrou, gente. Eu achei um absurdo. R$90 para vocês interferir com o recurso. A Unesco cobrava para você colocar no sistema do recurso. Eu achei um absurdo. O desenvolvimento, eu tenho que defender os meus argumentos por meio de posicionamento marcado. E aí, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês uma tabela de juízo de valor, que são palavras que eu utilizo para deixar o meu texto, meu posicionamento mais marcado. Porque uma coisa é eu dizer para vocês assim, o Marley é gente boa. O Marley é gente boa. É uma afirmação. Agora, quando eu falo assim, o Marley, ó, migão aqui, ó, faixa, migão do peito. Tá aqui, ó, toda semana com nós. Vem aqui, ó, divide aqui o café dele da manhã com a gente. Passa aqui quando é final da tarde, divide a coca dele com a gente. Tenho que fazer o meu argumento bem posicionado. Tenho que defender bem meu posicionamento. Não posso dizer só que o cara é bom. Eu tenho que justificar por que ele é bom. Eu tenho que mostrar os motivos do porquê que ele é bom. Estou dando um exemplo hipotético, tá, Ana Júlia? Pelo amor de Deus. Professor apoia Marley durante a aula da teoria. E aí a conclusão. Eu finalizo retomando as ideias e eu apresento uma reflexão sobre o assunto ou uma solução sobre a temática apresentada. Na Uniwest, normalmente eles dão temas que não permitem uma solução efetiva. Você não vai fazer uma solução passo a passo como você faz no Enem. Você vai trazer uma reflexão e uma solução branda, uma solução amena sobre aquele tema, se for possível, se couber uma solução. Às vezes não cabe. Às vezes você só tem que fazer uma reflexão e dizer que aquilo está ruim mesmo, que não tem o que fazer, que por mais que eu goste muito do Marley, vocês não concordam comigo, e se vocês um dia tiverem a oportunidade de conhecer ele, vai ser muito bom, vocês vão gostar também, e acabou. Eu não vou fazer um monte de informações lá para deixar vocês também querendo ser amigo do Marley, entende? Argumentar é persuadir, é a arte de convencer o outro a concordar com o autor. Então, quando você termina o teu artigo de opinião, você tem que estar muito claro dentro do teu texto que aquele teu posicionamento é o correto. Aquela sua ideia, uma boa forma de testar se o teu artigo de opinião está dando certo. Dê para tua mãe ler. Coloque só, mãe, ó, essa redação fala sobre tal assunto, e não pergunta a opinião dela. E aí deixa ela ler, e aí no final fala assim, concorda comigo com o que eu escrevi aí? Se ela concordar, é porque o teu argumento ficou bom. Os teus argumentos foram válidos. Só não pode ser professor de português, senão vai começar a corrigir. Como que eu garanto a coesão dentro do meu texto? Como é que eu garanto aquele segundo item que pede lá? Garantir a coesão do texto, deixar o texto coeso. Aí vocês utilizam os conectivos. O que são os conectivos? Eles nada mais são, vou compartilhar outra tabelinha com vocês aqui. Eles nada mais são do que as conjunções que vocês usam, os conectores que vocês usam aí no dia a dia das outras redações que vocês escrevem. Só que alguns autores utilizam conectivos, outros conectores, outros utilizam operadores argumentativos. Cada um usa um termo. Mas é tudo a mesma coisa. Tudo farinha no mesmo saco. Tá? Então, quando a gente fala assim, use conectivos, o seu texto ficou fraco em conectivos, você tem que usar mais conectivos, você tem que usar conectores, faltou operadores argumentativos. É dessas criaturinhas aqui que nós estamos falando, ó. E aí aqui eu tenho como que eu posso utilizar e quais exemplos de conectores que eu posso utilizar. A Uniwest gosta, sobretudo, que vocês façam entre os períodos uso de conectores
E eles gostam muito que a gente faça um tal de gancho semântico. O que é o gancho semântico? Vou tentar resumir aqui, porque isso, na prática, que a gente consegue demonstrar mais claramente. É quando eu coloco uma ideia no parágrafo seguinte que retoma uma ideia ou um argumento do parágrafo anterior. Porque aí eu faço uma sequência de ideias sem precisar muito do conectivo. Eu não preciso daí colocar tanto conectivo, porque as ideias lógicas do texto estão se amarrando. Porque o conectivo, ele está para o texto de redação, argumentativo, artigo de opinião, comentário interpretativo crítico, assim como está a linha na roupa de vocês. Ela está para unir as partes, ela está para unir uma oração na outra, ela está para unir um parágrafo no outro, para dar a sequência lógica. Posso usar qualquer um? Todos? Evito usar os que tem muito nos textos do Enem, nota 1000. Evite usar demais, por conseguinte. Qual outro que tem? A exemplo disso. Posso usar, professora? Pode. Mas, assim, a gente vê que a penalização, muitas vezes, em alguns textos, que eu já vi espelho de redação, são um pouquinho mais, porque aí eles fazem a seguinte interpretação de nós, enquanto alunos. Eles falam assim, bom, essa pessoa treinou bastante redação, só que ela treinou mais para o Enem do que para o nosso vestibular. Então, pode ser que o texto dela está um pouco mais engessado, porque pode perceber, os textos do Enem, você leu você leu todos, dos bons textos, né? Porque eles seguem um certo padrão, eles seguem um certo tipo de conectivos que eles gostam de repetir. A maioria dos alunos usa o mesmo, por quê? Muitas vezes é o que é mais propagado, é o que os professores mais ensinam para os alunos, é o que os alunos mais têm acesso. Então, tentar utilizar, ter uma tabelinha dessa, quando você vai escrever a tua redação, vai fazer o teu texto ficar diferenciado. Professora, mas eu não vou decorar tudo isso. Sim, é por isso que a gente começa a estudar agora. Em março, a gente não começa a estudar em dezembro. Por isso que a gente começa a treinar a redação desde o momento que a gente decidiu que a gente quer aquele vestibular, aquele curso para a Unioeste, e não o dia que abre o edital para inscrição, que é lá em setembro. Porque isso vai levar tempo para o teu cérebro absorver tudo isso que você vai fazendo, que você vai escrevendo, quando que você pode usar o assim como, mas também o não só. Isso é um processo, não é uma coisa assim. Isso é que nem queria ter o corpo da Graciana Barbosa comendo 2 dias de ovo. Não vai dar certo. Né? Tem gente que fala assim, vou deixar para estudar redação na semana do vestibular. Ano que vem a gente se vê. Eu vou continuar dando aula. Pode vir. Não vai dar certo. Você precisa fazer isso uma rotina. Professora, tem que escrever toda semana? Eu oriento que tente escrever toda semana. Tente pelo menos ou escrever ou ser corrigido. Uma semana escrever, uma semana corrigido, ou tentar escrever toda semana. Porque senão você não... Como é que você vai internalizar? Olha o tamanho dessas listas aqui, ó. Olha quantos conectivos dá para usar. Aí como é que você acha que vocês vão internalizar isso daqui? Estudando uma semana antes do vestibular? Uma semana antes da redação? Não dá? Não consegue? Então, os conectores, operador argumentativo, conjunções que vocês vão utilizar no texto, é imprimir as tabelinhas, depois vocês me mandem, só me escrevem lá, prof, me manda a tabelinha, que eu mando essa tabelinha para vocês aí, tranquilo, para vocês terem essa tabelinha. Essas tabelinhas aqui, ó, gente, ajuda muito o texto de vocês a ficar melhor, o texto de vocês a ficar mais coeso, o texto de vocês ficar mais, sabe, um textinho redondinho, que não fica um texto engessado, porque aí vocês sabem o que vocês estão usando e por que vocês estão usando. Ok? Tranquilo até agora? Alguma pergunta, alguma dúvida? Graças a Deus, a professora não parou de falar. A professora, às vezes, ela é meio assim, né? Ela engata uma terceira e vai. Mas é por bem da humanidade, porque senão eles não conseguem fazer em 1 hora tudo que eu preciso fazer. 1 hora. Eu tinha me prometido 1 hora, mas eu já vi que eu vou passar. Sempre eu passo. Desculpa, gente. Não consigo. É que eu não gosto, assim, sabe, de dar aquela aula, assim, superficial. Eu podia vir aqui dizer assim, gente, vocês têm que usar os operadores argumentativos. Não mostro os operadores. Gente, olha, agora eu queria... vocês utilizam as palavras de juízo de valor. Não falam, não mostram onde tá essas benditas palavras de juízo de valor. Que falam, ninguém explica onde está. Sabe, é uma aula gratuita, mas eu não vou fazer por menos por causa disso. Não vou apresentar menos do que eu faço nas aulas que eu trabalho para os meus alunos que entraram pago. Confere, Ana Júlia? Ana Júlia dizer, não, professor. Confere.
Como que eu aumento a minha nota? Como é que a minha nota pode ser aumentada quando eu utilizo palavras de juízo de valor? O que são palavras de juízo de valor? São palavras que expressam ideia de argumentação, mas argumentação com valoração. Já vou mostrar a tabelinha aqui para vocês. É um tal de fecha tabela e volta. É que essa tabela não cabe aqui, gente. Aí eu tenho que deixar elas num lugarzinho, voltar com elas aqui, e vai lá, e volta aqui. Mas de certo, um dia a gente aprende a lidar com esses bichos. Ai, gente, vou ter que compartilhar uma história com vocês. Comprei um tablet, né? Nossa, mãe, realizar um sonho. Chegou hoje umas caixinhas. Nossa, que alegria, um tablet, meu Deus do céu, né? Para mim, que nunca tive um tablet. Abri as caixas, não. Aí veio uma cartinha do cara que ele não mandou meu tablet, porque ele mandou, ele teve a capacidade. Uai, Deus livre, essa semana estão testando o meu réu primário. Ele mandou a caneta, o case, a capinha lá, sabe, bonitinha, a película e o tablet ele não mandou porque o meu endereço não estava correto. Aí, eu olhei assim, tipo, a cartinha, tá, mas se você sabia o meu endereço para mandar essas outras, até a parte mais barata ele mandou. Aí eu fui lá no site, olhei, verifiquei, na verdade, subiu o preço. Falei, ai, gente, o pobre não tem um dia de paz, né? Eu faceira tinha conseguido por aquele valor, com aquela configuração que eu queria. Cheguei hoje, nossa, abri aquela caixinha assim, nossa, uma angústia. Meu Deus, ai, amanhã eu já vou corrigir a redação no meu tablet de novo. A película, o case e a caneta e uma carta dizendo que eu não tinha meu endereço correto, por isso que eu não podia me mandar. Nossa, amanhã eu vou fazer um e-mail. Mas vai ser o e-mail para a Amazon. Mas vou ir no Reclame Aqui. Mas vocês vão ouvir falar de mim. Voltando às palavras de juízo de valor. As palavras de juízo de valor, elas deixam mais claro o nosso posicionamento. Uma coisa eu dizer para vocês assim, isso que o vendedor fez foi uma coisa ruim. Agora, outra coisa eu dizer assim, foi grave o que esse vendedor fez comigo. Ele me iludiu. Ele se omitiu a verificar que o meu endereço era o mesmo dos outros itens. Foi um infortúnio ele fazer isso. Ele foi cruel ao fazer isso, porque ele prejudica o meu trabalho, marginalizando uma professora. Porque será que se não fosse uma professora, ele tivesse visto no meu histórico da Amazon, que eu só compro coisas na promoção, ele teria feito isso também? É por isso que está desenfreada a falta de humanidade. Desestimula o sentimento humano no próximo, por causa de atitudes assim. Então, percebe que quando eu utilizo palavras de juízo de valor, vocês até ficam com dó de mim, quase vão mandar um e-mail junto comigo para o vendedor. Então, palavras, aqui nessa lista tem 100 palavras de juízo de valor. Então, quando eu coloco um argumento, o governo está ausente nas regiões mais marginalizadas, trazendo incerteza nas questões de educação para a população, se tornando imprudente e nocivo para o processo de ensino das crianças, porque muitas vezes elas são carentes, isso se torna danoso ao longo prazo, se você ver o desenvolvimento do país. Então, quando você utiliza essas palavras articuladas a seu argumento, elas enfatizam o que você quer dizer. Elas deixam o seu argumento mais forte, elas deixam o seu argumento mais pessoal. Percebe que essas palavras, muitas vezes, não tem nas redações que vocês veem de nota 1000, de nota 900 do Enem. Por quê? São palavras mais de uso em textos pessoais, textos de cunho pessoal, o que a UniOeste valoriza muito. Outra coisa, não utilize repertório batido, repertório coringa, repertório, alusão, tudo a mesma coisa. Não utilize. Não vai com Thomas Hobbes, não vai com como é que é? Não é Malignidade do Mal, como é que é o nome daquela outra obra? Dormiu a moça lá. Porque a UniOeste, assim, ela meio que, sabe, porque aquelas... para vocês terem uma ideia como que é a orientação para os corretores. Eles têm uma lista, por exemplo, deu o tema lá. Colocamos o tema e o tema vai ser fake news, agora na próxima redação. É colocada uma lista de todas as
os dados e os autores possíveis que vocês podem utilizar, que vocês vão utilizar na redação, e é colocado uma lista daqueles repertório coringa, porque, né, o pessoal do MEC, o pessoal da UniOeste, eles também acompanham o TikTok, eles também acompanham o Instagram, eles acompanham todas essas coisas aí que nós acompanhamos também. E aí eles fazem uma lista, ó, repertórios coringas batidos de tal coisa. E aí é orientado. No Enem, agora passado, alguém abriu o bico, porque a gente tem que assinar um termo de confidencialidade quando a gente faz essas coisas para o Enem, né? Eu chego só na parte da formação, eu nunca fui para correção, porque eles pagam muito pouco, Deus me livre, ganhar 3 reais por redação, tá doido? Aí eles fazem a gente assinar um termo, tanto que o material que eu tenho de corretor, eu só posso divulgar as coisas que eu tenho de 2022. Dos 2 últimos anos eu não posso ainda, mas eu falo nas minhas aulas mesmo. Eles vão uma hora vistoriar os MIT, né? Se eu for presa, por favor, alguém faz advocacia aí para me ajudar. E aí, eles fazem uma lista lá, sabe? Tipo, repertórios coringas batidos. E aí eles colocam Thomas... Se você colocou aquilo e não está articulado, e não está muito bem amarradinho, você não conseguiu utilizar conectivo, você não conseguiu contextualizar com o seu tema, vai depender da bondade do coração do corretor. Ou ele anula aquela linha, tira aquela linha e não considera ela na leitura, ou ele caneteia. Tema não relacionado, alusão não relacionada ao tema, que daí ferra nós na competência 3, no caso do Enem, e no caso da UniOeste, prejudica nós na competência 2 e na 1, porque daí nós não atendemos a situação da produção de texto, que era para ser um texto original, um texto autoral, e não atendemos a questão da coesão e coerência. Que aí ele entende assim, se a pessoa não sabe do que ela está falando, por que ela foi puxar o filósofo não sei das quantas? Por que ela foi puxar um Nelson Mandela? Por que ela foi puxar um Paulo Freire? Use o que vocês sabem, use o que vocês conhecem. É perceptível para quem corrige redação quando vocês utilizam uma coisa que está batida, quando vocês utilizam uma coisa que vocês usam porque todo mundo usa. O que destaca a redação do UniOeste, o que faz o aluno tirar nota boa, é normalmente ele utilizar um repertório próprio, porque nós podemos pegar aqui, ó, eu posso colocar um tema aqui para 20 alunos escrever ao mesmo tempo. Nenhum vai escrever igual. Ele pode até utilizar o mesmo autor para citar, para fazer uma referência do argumento, para embasar o seu argumento, mas cada um vai colocar de uma sequência sintática diferente, de uma lógica diferente, de um aspecto diferente, porque nós somos seres que se formaram cada um com as suas particularidades, com as suas vivências de forma diferente. E a gente, enquanto corretor, é treinado para isso, é ensinado como que a gente faz isso. E aí, quando vocês insistem, às vezes, em usar, não, mas a fulano usou o modelo pronto e passou. Aquele dia ele pegou um corretor bom, e vai que no teu dia você não pega um corretor que está com o coração em dia, que não está amargurado com o vendedor da Amazon. E daí? E daí, o que tu faz da tua vida? Aí tu joga um ano de estudo porque você quis usar o modelinho pronto lá do fulaninho e tal. Deixa eu compartilhar outra janela aqui que eu quero mostrar uma redação. Cadê você? Uma que tirou 59. Aí vocês entenderem por que a moça tirou 59 lá, né? Só abrir um instantinho aqui. Agora volta aqui, compartilha, colar. Ó, se eu tivesse com o meu tablet, isso já não ia ser um problema. Eu já ia conseguir isso facilmente. Agora tudo é meu tablet. Amanhã eu não vou conseguir levantar e fazer minha caminhada, porque eu não tenho meu tablet. Vou ter problemas de atividade física se eu estou sem meu tablet. Ai, ai. Vou relatar lá que eu fiquei uma semana com dificuldade de me concentrar. Vou precisar de amparo psicológico. Não vou chamar meu advogado. O Brasil que nega. Então, essa daqui era uma redação que foi feita para a UniOeste 2022, 2023. Essa daqui. 2022, desculpa. A propósito de 2022, então perceba assim, ó, só vamos olhar primeiro os aspectos, ó. Não tem espaçamento aqui, ó.
Perceberam? Ó, que bonitinho. Ó, só onde tem o ponto mesmo. Ela utiliza a linha inteirinha, inteirinha, inteirinha. Bonitinha, bonitinha, bonitinha. Na UniOeste, o artigo de opinião pede um título. Professora, onde é que vai o título? Esse ano aqui, o título tinha espaço. Então, era um espaço aqui, ó. Tá vendo que tem um espaço grandão? Tá visível? Tem um espaço grandão aqui, você vai colocar o título. Professora, como é que eu penso no título? Primeiro você faz o texto, escreve todo o teu texto, se precisar vai passar limpo lá na folha definitiva e daí você vai pensar no teu título. O teu título já tem que estar claro o teu posicionamento. Tá? Nada de colocar título da terceira série aí. A pescaria. Claro que vocês vão fazer isso, né? Mas não vai colocar assim, as vacinas. Tá. Teu posicionamento tá marcado com as vacinas? Não. Coloque lá. Um posicionamento. Vacinas são prejudiciais? Se eu fazer uma pergunta, eu já tenho que trazer a resposta no título. Se eu fazer um questionamento dentro do texto, eu já tenho que trazer uma resposta. Ela já colocou. O Brasil que nega. Já entendemos que ela vai meter ele falar contra as pessoas que são anti-vacina. Ela vai argumentar em favor da vacinação. É chocante pensar que o Homo sapiens, espécie mais racional do planeta Terra, após passar por séculos de evolução e desenvolvimento, hoje negue sua própria criação, a ciência. Em plena pandemia do coronavírus, vivemos a era da infodemia. São muitas as informações que nos permeiam e grande parcela delas não é verídica. Mas tem indivíduos que preferem acreditar nas inverdades do que no conhecimento científico. É um tal de vacina transforma jacaré para cá, o kit Covid é a cura para lá, que se trouxermos aqui a charmosa teoria dos conjuntos e fizermos uma intersecção, o que se sobressai? O perigoso e irracional negacionismo. Então, ela vai falar da questão do negacionismo. Então, perceba que aqui ela não trouxe uma máscara social definida no começo. Mas, ao longo do texto, vocês vão perceber por que ela não foi penalizada. Uma opção é eu fazer o meu texto em primeira pessoa do plural, no nós, que foi o que ela fez aqui, foi a opção dela. A banca podia ter penalizado ela aqui? Podia. Não penalizou? Graças a Deus, não penalizou. Porque o texto dela, como um todo, ficou muito bom. O posicionamento dela já está marcado, o título dela está bem posicionado. Acredito, daqui ela já mudou para a primeira pessoa. Se ela estivesse fazendo a correção comigo, eu já penalizaria. Eu não oriento a fazer isso. Mas ela fez e deu certo. Né? Então, a gente tem que respeitar o que a banca sabe. A gente também não vai ficar dizendo para a banca, viu? Vocês tinham que ter feito nota menor aqui. Normalmente, quando as redações vêm da banca, principalmente Enem, a minha nota é muito mais baixa. Quando a banca porque eu sou mais criteriosa. Porque aqui pode ser que o corretor não tenha nem percebido essa mudança, ou percebeu essa mudança, mas o texto estava tão bom que ele resolveu não penalizar. A correção é subjetiva, por isso que a gente tem que fazer o texto mais objetivamente possível, porque vai depender muito do ânimo do companheirinho que estiver lá lendo nossa redação. Acredito, sendo uma profissional da saúde, agora ela trouxe a máscara social dela. Perceberam? Que o único meio para erradicar o Covid-19 é a vacinação. Tópico frasal. Declarei sobre o que eu vou falar nesse parágrafo. Vou falar que vacinação é a solução, acabou. Não quero discussão, não quero briga, não quero WhatsApp de família. A partir disso, causa-me um aperto no peito pensar que, em pleno século XXI, ainda exista uma anticiência que crê no movimento antivacina. O vírus causador do sarampo e da varíola, por exemplo, estão encontrando um ambiente fértil para voltarem a se multiplicar, já que a população está deixando de se imunizar. Fico nostálgica ao lembrar de como as campanhas de vacinação eram antigamente, com filas e filas nos postinhos e, no fim, uma foto de recordação com o carismático Zé Gotinha. E hoje? Hoje, muitas pessoas preferem acreditar que o imunizante irá modificar o nosso DNA. Percebe o gancho temático que ela fez com o que ela falou aqui em cima? Eu falei para vocês que a UniOeste valoriza muito essa questão. Vacina transforma em jacaré. Lembra que tinha um boato? Eu nem sei por que saiu. Eu só sei que eu fiz uma foto muito irônica que sou. Fiz uma foto falando assim, virando jacaré em 3, 2, 1. Mas levei tanta bronca de gente no meu Facebook. Que arrependimento. E hoje? Hoje, muitas pessoas preferem acreditar que o imunizante irá modificar o nosso DNA do que ficar a salvo das doenças.
Isso é um gancho semântico. Eu peguei uma ideia lá de cima, continuei desenvolvendo ela e fechei meu parágrafo aqui embaixo. E a Uniwest valoriza muito isso. Além disso, as fake news chegaram para ficar, ainda mais quando são apoiadas pelo competente Jair Bolsonaro. Atenção, contém ironia. Outro recurso que vocês podem utilizar bem no artigo de opinião é as aspas. Olha como ela utilizou ali, incompetente. Ela colocou entre aspas, porque eu quero dizer, sabe? Nossa, essa menina é bonita, né? Além da minha expressão facial, né, que eu estou verbalizando aqui para vocês, quando eu escrevo, as aspas são uma forma de eu... E quando eu faço palavras em inglês, independente da redação do gênero que eu vou escrever, sempre entre aspas, tá? Aqui, ó, fake news, entre aspas, para dizer que esse termo não é de português. E aí, quando eu quero ser irônica, eu posso utilizar. E no artigo de opinião, eu posso ser muito irônica. Aí, inclusive, ela colocou entre parênteses. Ela se deu esse crédito porque ela estava segura do que ela estava escrevendo. Então, ela pôde fazer isso, ó. Atenção, contém ironia, porque de competente esse senhor não tem nada. Artigo de opinião, estou defendendo meu ponto de vista. Provavelmente essa pessoa, dentro do texto, ela se colocou como uma pessoa que ela não apoiava as ações do presidente em questão, Jair Bolsonaro. Nesse sentido, o kit Covid, defendido pelo não médico e não cientista, presidente da nação, é a maior notícia falsa de todos os tempos, pois os medicamentos que estão nele contidos, como a hidroxicloroquina e a ivermectina, não são eficazes contra o Covid-19, pelo menos em post-opioide, né, gente? E isso não sou eu que estou dizendo, são os cientistas. É porque ivermectina, se vocês não sabem, vocês que não são mães ainda, a gente dá para as crianças antes de começar as aulas, tá? Um comprimidinho em cada um e no meio do ano a gente repete para não pegar pior. E isso não sou eu que estou dizendo, são os cientistas, pessoas que estudam e comprovam suas teorias por meio de dados. Então, outro recurso que ela utilizou bem aqui foi o parênteses. Para que serve o parênteses? Trazer uma explicação, trazer algo que eu quero acrescentar de informação dentro do meu texto. Tá? O parênteses não é para só colocar uma sigla dentro e tudo mais, ele tem outras funções e ela soube usar isso daqui muito bem. Porém, o fanatismo político e do brasileiro o faz acreditar e seguir o mito. Ao invés dela, colocou de novo entre parênteses, né? Entre aspas, ao invés de fazer o que a ciência propõe. E não termina por aí. O descaso com a ciência vai além do negacionismo por parte da população. Acontece que a falta de investimentos também é preocupante. A ciência brasileira já conseguiu desvendar o genoma do SARS-CoV-2, criar vacinas como a Coronavac e a da Universidade Federal do Paraná, e construir respiradores mais baratos para tratamento dos pacientes. Acredito, ó, percebe quando eu falei colocar a máscara social na terminação dos verbos? Ela não falou aqui de novo que ela era uma profissional da saúde, mas quando ela coloca o verbo acredito, a terminação verbal acredito, estou retomando a primeira pessoa. Que com tudo isso seria justo altos investimentos na área científica, mas na realidade só ocorrem cortes e mais cortes nas verbas. A maior economia da América Latina, hoje, é o Brasil, que nega. Percebeu que ela pegou a frasezinha mais defeito dela e jogou lá no título? Constituindo-se por um povo alienado e refém de um desgoverno autoritário. Ó, desgoverno. Por fim, deixo a minha triste questão. Até quando a anticiência afetará os rumos da ciência brasileira? Até quando? Então, esse foi um texto que, na época que a Uniwest fez a correção, eles deram 59 para essa aluna. Eu falo essa aluna, mas eu não sei se é menino ou menina, tá? Eu só falo essa aluna porque a gente sempre... Normalmente, os melhores textos são escritos pelas meninas. Estamos esperando aí as notas do Enem para ver se esse ano vai se confirmar, mas a maioria são redações de meninas. Agora eu vou mostrar um para vocês que tirou 35. Tipo assim, esse daqui tirou quase próximo ao 10, né? Que é 59 e 60. Agora eu vou mostrar um para vocês que tirou 35 de 60. Como é que foi o indivíduo ali? Eu já tô, né? Na minha cabeça, um homem. Coitados meninos, né? Nada tem a ver. Aqui as meninas pensam mais, penso. Eles que nos escutam. Onde é que eu tô aqui? Aí. Esse tema aqui, deixa só rever aqui sobre o que era para ele falar. Era da substituição do humano por máquinas, sobre a
a industrialização ou a mercantilização do trabalho humano, da substituição dos seres humanos por máquinas. Então, olha o título como começou. A engrenagem humana. Vai falar do que mesmo? Qual o seu posicionamento, senhor? Do que você quer falar? Ah, não sei, vou falar de uma engrenagem humana aí, porque eu achei que ficou bonito, sim, engrenagem humana, engrenagem que vem da máquina, de humano, daí juntos os dois, daí faz o Robocop. Deu certo. Deixado de lado, inútil. É assim que um operário como eu sente-se ao ver a quantidade de empregos diminuir drasticamente. Fez a máscara social, apesar do título não estar bonitinho, né? Ó, percebe que aqui, ó, nessa versão desse ano, não tinha o espaço que tinha no anterior, ó. Não tinha espaço. Tinha as instruções e já começava a linha 1. Então, se no dia da prova de vocês não tiver o espaço para título, não tiver nada, você escreve na linha 1. Sem arabesco, sem aspas nesse título, sem ponto, sem nada. Título, coisa bonita, limpa, assim. Nisso, o cidadão acertou aqui. Deixado de lado, inútil. É assim que um operário como eu sente-se ao ver a quantidade de empregos diminuir drasticamente. Este fenômeno tem decorrência evidente do processo de mecanização do mercado de trabalho, o que acaba por afetar de forma direta pessoas que tiveram poucas oportunidades de ensino, além da baixa qualidade do que foi lhe disponibilizado. Falou e a gente não entendeu qual o posicionamento dele. Citações como as representadas, informação completa. O corretor não tem a obrigação de voltar no texto base. Você que tem que dizer para ele o que você está querendo dizer. São recorrentes na sociedade em que vivemos. Diariamente, quando me queixo da falta de oportunidades, algumas frases tornaram-se comuns. Coisas como ninguém mandou não estudar e deve ter sido mais um preguiçoso são as frequentes ditas. Com certeza, as pessoas que pensam isso, meu Deus, me perdi aqui, não vivenciaram momentos em que nem o próprio professor aparecia na aula, ou até mesmo aparecia, mas ficava dormindo ou saindo da sala sem necessidade. Então, percebe como aqui que ele deu uma desviada? Ele terminou o parágrafo dele falando sobre as dificuldades na escola, os problemas da escola, e não voltou para o tema que ele tinha que abordar? Eu posso citar uma exemplificação, eu posso usar situações de exemplificação para reforçar meu argumento, mas aí eu tenho que fechar o meu parágrafo com as ideias do meu argumento inicial, que era falar sobre as pessoas não tendo mais oportunidade. Ele não fechou a ideia dele aqui. Ficou em aberto, ele começou a falar da escola. E aí? E o resto? QD. Em conjunto com isso, a evolução exponencial da tecnologia acaba por permitir cada vez mais a produção de máquinas extremamente capacitadas, sendo possível mecanizar todas, ou pelo menos grande parte das indústrias. Esta situação acaba por dispensar muitos de nós trabalhadores, diminuindo as oportunidades de emprego e deixando de descobrir diversas pessoas extremamente multifuncionais, talentosas, que poderiam tornar o serviço realizado pela empresa único. Mas daí, tá. Você acabou de falar que as máquinas são mais eficientes, são extremamente capacitadas. Aí você não falou do diferencial humano. Poderia ter valorizado mais. Eu acho que eu entendi, assim, esse texto aqui. Vou tentar explicar para vocês. Ele tentou usar um fator de contra-argumentação. O que é contra-argumentação? Eu dizer para vocês que o Marley não consegue controlar a inflação, mas ele é um bom amigo. Esse é o meu contra-argumento. Tá? Eu apresento um argumento que é ruim, uma coisa ruim, ele apresentou da máquina, mas aí ele tentou puxar o bom, só que daí o argumento primeiro era mais forte. Então, quando eu vou trabalhar contra-argumentação, eu posso até utilizar, só que eu tenho que sempre ter um contra-argumento muito mais forte para rebater esse primeiro argumento. Senão, eu acabo dando tiro no pé, que foi o que ele fez. Se a máquina permite mais produção, se a máquina é extremamente, as palavras que ele usou, extremamente capacitada, faz a grande parte do que eu preciso dentro de uma indústria, eu vou precisar de um maninho para aqui mesmo. Aí ele poderia ter colocado que alguns processos, principalmente no gerenciamento de pessoas, no atendimento ao público, ainda é essencial, é extremamente essencial o ser humano, porque o ser humano tem habilidades que as máquinas não desenvolveram. Aí ele podia ter feito a contra-argumentação. Percebe que ia ficar bem mais forte o argumento dele? Pessoas talentosas, multifuncional. O das mães estariam empregadas daí? Tudo multifuncional. Diante de todos os fatos supracitados, fica evidente o descaso que a sociedade pratica com a nossa classe de trabalhadores, simplesmente nos deixando de lado.
Essas situações necessitam de serem tratadas com maior frequência, pois acarretam problemas gigantescos e inadmissíveis. Quais problemas, criatura? Problemas como falta de condição financeira das pessoas, falta de condições de dignidade humana. Que problemas? Fazendo com que sempre falte uma engrenagem na empresa, mecanizadas a engrenagem humana. O título dele estava bonitinho, mas não era o que o texto dele refletia. Percebe que ele colocar as últimas palavrinhas do texto dele não ajudou em nada no título? Não mostrou o posicionamento dele? Então, esse é um texto que ele tirou 35. Por quê? Aqui no último, ele usou senso comum. A sociedade é o descaso que a sociedade pratica com a nossa classe trabalhadora. É que nem eu, professora, queria dizer assim, a sociedade tem um descaso pelos professores. Por isso que está do jeito que está. Tá? Isso é senso comum, isso todo mundo sabe. O que é que eu estou fazendo para mudar isso? O que é que pode ser feito para mudar essa realidade? Colocar as pessoas, formação melhor para as pessoas, preparar melhor as pessoas quando estão entrando no mercado de trabalho, que aí corrigiria um problema que ele citou lá no começo, que as escolas são fracas, mas aí ele ficou só no senso comum, e tem que tomar esse cuidado. O NewS é uma banca que exige reflexão, exige que vocês tragam, ele quer pessoas, ele quer alunos lá dentro extremamente pensantes, porque eles têm área de pesquisa científica, eles têm a área de pesquisa em laboratório e tudo mais. Eles querem pessoas, sabe, tipo, eu não quero uma pessoa que pensa igual a todo mundo. Eu quero alguém que realmente tenha um diferencial, pessoas que vão agregar aqui para a nossa universidade. Porque uma pessoa que pensa igual a todo mundo vai vir aqui, vai ser só mais um. Aí por isso que esse texto foi penalizado. Usou senso comum, aqui no segundo parágrafo, ele simplesmente não terminou a ideia dele, ficou vago, ele não conseguiu articular, ele falou assim, que pessoas que tiveram poucas oportunidades de ensino, além da baixa qualidade que lhe foi disponibilizada, aí aqui nesse parágrafo, ele não fala mais nada disso, então se ele falou que ele ia falar sobre pouca oportunidade e baixa qualidade, ele podia ter reforçado aqui no segundo parágrafo, ele não tinha problema de falar da escola, só que ele tinha que fechar os parágrafos, retomando que o ser humano ainda é a peça principal dentro das empresas, o ser humano ainda é a peça principal dentro dos processos. Vocês não têm inteligência artificial para corrigir a redação? Não tem inteligência artificial para fazer as perguntas tudo em redação? Por que vocês estão aqui? Humano. O ser humano consegue traduzir uma linguagem que está lá nos livros científicos que o chat GPT não faz. Consegue traduzir, olhar um texto desse, ler com vocês e explicar onde está o erro, que o chat vai dizer assim, incoerência, coesão incorreta, apontar alguns erros de grafia, acabou. É essa a correção que ele vai fazer. Quando há humano que entende, que daí tem que ler o edital, compreender, tem conhecimento de mundo, tem conhecimento da banca, que às vezes isso não está escrito nos livros, você não vai achar em blog nenhum escrito lá, o NewEst é assim, 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 isso é a experiência de quem está, né? Corrige redação, vê espelho de redação, conversa com os professores, tem um amigo que trabalhou já na banca da correção. Não pode falar, né? Acabou a aula, não fala mais nada. Fica bem quietinho. Já nem sei mais onde eu tô. Já. Tô aqui. Ai. Só vou compartilhar essa tela aqui. Aí. Não me deixe na mão a internet agora, não. Estamos quase finalizando, tá, gente? Não me abandone. O que estão achando da aula, meninas? Está rendendo? Estão conseguindo compreender? Agora minha internet tem uma falhadinha, tá? Deixar vocês se conseguiu entender, Laura, melhor o artigo de opinião. Ana, Júlia, conseguiu entender melhor o artigo de opinião? Bom. Sim, eu sei que eu falo meio acelerado. Tá mais claro o que a UniOeste quer de vocês? Ficou mais definido? Sim. E outra Márcia, coisa, gente. Tem uma pergunta. Fale. Você tinha falado antes sobre ter
um lugar, um jornal, vai escrever para um jornal, por exemplo. Caso a banca colocar isso para mim, eu preciso deixar claro que eu estou escrevendo para tal jornal? Tipo, tem que estar no meu texto isso ou, enfim? Não necessariamente. Como você viu ali no texto que foi avaliado em 59, não tinha. Mas aí eu penso em que público que vai ler isso. Percebe que a linguagem que ela utilizou foi uma linguagem para uma pessoa crítica, para uma pessoa que não era uma pessoa do senso comum, uma pessoa que não estava brigando por política. E suponhamos assim, ó, que ela coloque esse texto aí no grupo do WhatsApp da família de vocês. Não, vamos dizer da minha, tá? Da minha eu sei o que vai rolar lá. Se matavam tudo se falasse do Bolsonaro. Mas não ia dar mais final de ano, em lugar nenhum. Porque tem pessoas que não enxergam além do presidente, do Lula, do Bolsonaro. Eu não estou defendendo nenhum lado, tá? Nessa parte, eu acho que os dois se colocar num caldeirão, ferve junto e dá ácido do mesmo jeito. Dá sabão. Eles não enxergavam além. As pessoas não conseguiam ver além do que estava acontecendo. Né? Que em vez do presidente, na época, em vez de dizer assim, gente, ó, o negócio tá feio mesmo, nós não estamos conseguindo fazer vacina, vamos tentar segurar o que dá e vamos fazer o que dá para fazer, e isso segue e vamos se virando como dá. Ele fez ao contrário, foi lá dizer que não, gente, que a vacina vai virar tudo jacaré. Que isso foi declaração dele, não foi? Nós nem tinha IA naquela época tão atuante como tem agora, né? Que hoje a gente podia dar uma desculpa, assim, a assessoria podia ter né? Dizer, gente, foi IA, aconteceu isso, aquilo, né? Não dava. É que nem o Lula falar agora dos alimentos. Escolha uma coisa mais barata. O senhor já foi no mercado comprar arroz? O senhor já viu o preço do mais barato? O senhor já viu o preço do... É querer tapar o sol com a peneira. Então, quando é pessoas que têm um senso comum, que não conseguem enxergar além do partido, além do partidarismo, além da certa adoração pelo político, se nós colocamos um texto daquele ali num grupo comum, acontece que nem o dia que eu inocentemente coloquei o braço e coloquei se bobeando, virando jacaré em 3, 2, 1. Perdi cliente por causa disso. Aprendi a fechar a boca. Mas, tipo, na minha cabeça, gente, quem que já viu uma vacina alguém virar jacaré? Mas tinha gente que... Eu tive um vizinho que não se vacinou, gente, ele estava na vez de vacinar e ele faleceu com 51 anos. Ele falou que não ia porque o presidente falou tal coisa. Ele colocou isso como verdade absoluta e morreu. Hoje a família dele está com os filhos se criando sozinho, o presidente está lá com a família dele. Sabe, tipo... Aí, por isso que para quem eu vou escrever, influencia bastante, porque se eu vou escrever para uma revista científica, eu sei que senso comum não cabe. Se eu vou escrever para uma revista de professores, eu tenho que saber que eu não posso falar mal dos professores. É uma revista que vai circular entre os professores. Eles são educadinhos até onde eles querem, né? Até que não é ofendido. Depois que a gente é ofendido, a gente sobe nas tamancas mesmo. Então, tem que cuidar o direcionamento. Eu não preciso citar diretamente no texto, mas aí eu sei que o público que vai ler isso, normalmente é um público que vai exigir que a minha argumentação seja uma argumentação bem mais elaborada do que eu fosse escrever para o jornal do bairro, por exemplo. Onde vai ler o porteiro, a cozinheira, vai ler a moça da recepção, vai ler pessoas que às vezes não têm o nível de escolarização que aquela revista onde ela vai ter circulação, aquele jornal onde vai ter circulação. Certo? Mais alguma pergunta? E agora, como eu falei, a Laura já tinha falado, a Ana Júlia não sabe dessa parte da aula ainda. Eu não tinha aberto turma ainda para a Unioeste, vocês são as primeiras a saber que vai ter turma da Unioeste esse ano. Ano passado eu abri uma turma. Tem uma aluna que ficou muito bem classificada, eu não posso revelar a classificação dela, porque eu não pedi para ela. Eu não posso contar, né? Se eu não pedir. Não é educado eu falar a classificação de medicina da menina, porque eu não pedi para ela. Tivemos aprovações da redação da Unioeste esse ano por vestibular, graças às aulas, né? Um empenho que é 50% eu, 50% aluno. Não adianta nada eu falar para vocês, gente, vocês têm que escrever redação e tudo mais. E aí, quando vocês escrevem redação ou fazem de qualquer jeito lá, eu não dou a correção adequada. Eu já estou explicando para as minhas alunas que estão no curso do Enem, a Ana Júlia é uma aluna que está no curso do Enem, eu já estou explicando, gente, não me odeiem. Quando eu começar a dar os evolutivos das redações, não me odeiem. Porque eu vou corrigir que nem eu corrigi da criaturinha ali. Só que daí eu vou escrever, né? E às vezes eu mando os áudios junto da correção. Eu descobri um aplicativo que dá para mandar áudio. Meu Deus do céu.
que dá na correção. Aí eu mando os áudios, mando, ó, aqui nesse pedacinho tá errado aqui, que eu faço que nem eu tivesse lá corrigindo para a Unioeste, para vocês aprenderem. Porque senão, se vocês estão indo em correção de IA e coisa assim, gente, ó, refaça o caminho. Refaz o caminho porque, ó, tá dando ruim. Eu tinha aluna que fazia comigo a aula e fazia correção por IA. Aí, no final, ela parou de fazer aula, ela tipo, pagou o pacote inteiro de aulas, de correção, tudo bonitinho, né? A parte dela cumpriu comigo enquanto cliente, só que eu fiquei sentida porque ela comprou um pacote de inteligência artificial para correção, fez a correção e ela foi desclassificada no Enem. Ela não me contou isso, claro que ela nunca vai falar isso para mim, né? Porque eu orientava tanto, eu pedia tanto. Então, não façam. Se vocês forem fazer, não importa com quem vocês forem fazer. Claro que eu ficaria muito grata, muito feliz se vocês estivessem na minha turma, se eu pudesse ajudar vocês nessa caminhada. Eu faço o possível e, às vezes, até o que eu não posso para conseguir que os meus alunos consigam alcançar os objetivos dele. Mas assim, sabe, é um tiro no pé que a gente está vendo os alunos dar, assim, e eu estou vendo, assim, plataformas grandes, eu assino 2 plataformas grandes para acompanhar o processo de redação, para mim ver que temas eles estão trabalhando, para montar as minhas propostas, para ver as aulas dos professores, o que eles estão atualizando em relação às bancas e tudo mais, e assim, eu percebi que uma delas já foi por IA, porque aí eu escrevi uma redação, e eu peço uma colega, minha professora de redação corrigir, na verdade, eu tenho 3 professoras de redação, uma aqui do Sul e 2 lá de São Paulo, uma para a Unioeste e para a Enem, e lá para a FUVEST e para a Unicamp, que é uma área que eu pretendo trabalhar nos próximos anos, ainda não me sinto segura para trabalhar. E aí mando para elas corrigirem, pego e mando para a inteligência artificial. Gente, assim, ó, a inteligência artificial nunca me dá menos de 800, 900, nunca me dá no artigo de opinião menos de 50. E eu sei que está errado. Eu faço erros propositais para testar a inteligência artificial para ver, sabe, tipo, vai fazer isso com o aluno. Gente, isso é um crime. Eu acho assim, ó, de uma maldade, porque está cobrando do aluno, tá, sabe, e está indo o valor, o aluno está ficando esperançoso que a nota dele está daquela, e a inteligência artificial lá, ó. E aí, o que mais me admira é os administradores dessas páginas, muitas vezes são professores, são pessoas, tipo, na teoria, nós éramos para estar primeiro preocupados com a aprendizagem de vocês. Nós éramos para ser os mais preocupados com isso, porque nós fizemos um juramento para isso, quando nós se formamos. Não estão, não estão. E aí, de cortar o coração, uma pessoa que tinha chance de entrar numa faculdade, na universidade pública, confiou numa inteligência artificial, achou que isso seria a solução para ela, porque ela não queria mais mandar redação, porque que ficava ruim. Gente, era o mesmo serviço ela mandar para a inteligência artificial e mandar para um e-mail. Dava o mesmo trabalho para ela. Mas escolhas, né? Eu não posso interferir também na questão do discernimento humano. Eu fiz minha parte. Mas que doeu, o coração doeu. Que daí agora as colegas estão indo para a universidade, fizeram matrícula na UniOS e ela não foi. E ela queria o mesmo curso. E com a média que ela estava fazendo, indo até o momento que ela conseguiu vir comigo, que ela quis vir, né? Ela teria chance de evoluir. Mas, então, o curso da UniOeste, eu vou explicar brevemente aqui, funciona dessa forma. A gente tem aulas ao vivo gravadas. Então, uma semana tem aula gravada e uma semana tem aula ao vivo. No primeiro mês, normalmente, a gente faz mais que 2 no mês gravadas, mais do que 2 ao vivo. E uma vez por mês, a gente faz a monitoria. O que é a monitoria? No curso da Ana Júlia, a gente vai começar a monitoria semana que vem. Então, essa semana, elas já receberam aula gravada, já receberam o projeto de texto, já receberam tudo bonitinho, como é que elas têm que fazer a redação. Elas farão a redação e na monitoria elas mandam a redação e eu corrijo em tempo real com elas ali. Tanto que a monitoria não fica gravada. Então, a monitoria não vai para a plataforma. É só nós que estamos ali que ficamos sabendo o que está acontecendo. O aluno entra, traz a dúvida dele, às vezes é uma dúvida pontual. Você tem uma dúvida, uma dificuldade. Nesse texto aqui, a professora, foi uma dúvida pontual. Traz, a gente resolve. Pode escrever o texto sim, Ana Júlia. Ana Júlia já preocupada. Pode fazer a redação da medicalização lá para mim. E aí vocês vão resolvendo as dúvidas. É como se fosse uma mentoria, só que, lógico, eu não vou cobrar o valor de uma mentoria. No momento ainda não, tá? Quem sabe no próximo ano. Porque aí eu vou fazendo acompanhamento. Porque o que eu percebo, a maioria das dificuldades dos alunos é essa. É quando eu mando a correção pelo e-mail, mesmo que tenha o áudio, tenha a descrição, tudo do que eu corrigi, ainda ficam dúvidas, ainda ficam brechas para esse aluno. E essas brechas não podem ficar, porque aí
quando vai chegar o vestibular, quando vai chegar a prova oficial lá de vocês, vocês não conseguem tirar essa dúvida, não conseguiram, vão com dúvida para o processo, e aí vocês vão inseguros. E aí essa insegurança acaba minando o texto de vocês. Acontece que nem o texto lá que a gente leu. Parágrafos imperfeitos, parágrafos sem fechamento de ideias, e isso a gente quer corrigir nas monitorias. Nessa processo da UniOeste, eu vou oferecer 20 créditos de redação. Por quê? Agora eu vou ter que me justificar com a Ana Júlia. Para o Enem, eu ofereci 10. Porque no Enem a gente vai ter muito mais aluno ao longo do processo. E para o Enem, teoricamente, é um texto mais fácil de escrever. Teoricamente, é um texto que vocês já tiveram mais contato ao longo do ensino médio. Então, é um texto que vocês não precisam de muitos ajustes, não é um ajuste tão necessário quanto para a UniOeste. A UniOeste, meu querido, se você pegar aí só 4 correções no ano, um abraço, ano que vem nós se vê de novo. Não tem. Eu já tive casos de pessoas assim, pegaram 4, faço correções avulsas, só que esse ano eu já falei, não vai ser vendido pacote com menos de 10 correções, porque senão a pessoa eu corrijo a redação da pessoa, e a pessoa não escreve outra redação, escreve só aquelas 4 primeirinhas ali, e esfriou. E aí, quando chega no dia da execução da redação, de fato, ela diz assim, não, mas eu fiz 4 redação. Não serviu, não adiantou, não foi o suficiente para você ter executado bem uma redação. Então, esse ano eu já me propus que para pacote de correção vai ter que ser 10 e para o curso 20. Além dessas 20 que eu vou corrigir, que você tem de crédito de correção, que você me permitir corrigir na aula, eu corrijo a mais. Corrigir na monitoria, eu corrijo a mais. Então, suponhamos assim, professor, eu quero fazer uma redação uma semana sim, uma semana não. Nós estamos a março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós estamos a 11 meses do Enem. 11 meses do vestibular, se eles marcarem em dezembro. Então, você tem pelo menos aí 10 meses de escrita. 10 meses de escrita, você fazendo 2 redações por mês, você está ainda dentro dos seus créditos. Se você fazer 3, você pode pedir essa uma a mais que você fazer no mês para mim corrigir em aula. Daí você só coloca lá no e-mail. Professora, por favor, corrija em aula. Eu não coloco o nome do aluno, não faço identificação e corrijo em aula, em vídeo, para mostrar para os alunos. Às vezes o seu texto está indo muito bem, eu coloco ele como um bom exemplo. Ó, isso está fazendo bem, isso está fazendo certo, aqui fez certo, aqui nessa partezinha tinha que ter escrito dessa forma, porque além de corrigir, de só mostrar os erros, eu vou mostrando para vocês como é que reescreve. Não faço reescrita de redação. Eu nunca mando assim de volta. Por favor, reescreva essa redação. Não. Eu reescrevo trechos já na correção para dizer assim, ó, aqui nesse trechinho você poderia ter escrito assim, assim, assim. Porque a ideia é nós treinarmos os eixos mais variados possíveis e a maior quantidade de temas que a gente puder, para que a gente possa ser assertivo no dia da redação, no dia do vestibular. E aí, quando você fica reescrevendo, você perde uma semana mais de estar tendo acesso a outro repertório, a outro tema, a outro eixo temático. Então, por isso que eu não peço reescrita. Tem professor que gosta de reescrita? Tem. Cada um com a sua metodologia. Para mim, eu, Márcia, com 20 anos de experiência nesse negócio aqui, não gosto da reescrita. Não acho que funcione para os meus alunos. Pensando em Enem, tá? Não estou falando de escola. Não estou dizendo que você chegar na escola e dizer, a professora falou que não dá reescrita. Aqui, pensando lá numa prova final, que nós temos tempo corrido para fazer. Os temas são atualizados. Por que os temas são atualizados? Então, a gente não vai pegar tema que possivelmente a UniOeste não vai usar. Claro que o nosso sonho é que aconteça que nem ano passado, que o tema que eu trabalhei, tipo, um mês antes da prova, caia o mesmo eixo temático, a mesma temática dentro da proposta, que foi, eu tinha trabalhado jogos online e a outra, o que era a outra? A outra também tinha trabalhado aquele eixo temático. O sonho de todo professor é isso. E eu trabalhei a mesma temática do Enem. Quem tem um filho, 2024 foi um ano muito bom. E aí, claro que a gente quer, né, acertar. Mas aí, toda semana, ou ali, cada 15 dias, eu estou elaborando. As minhas professoras de redação estão mandando temas atualizados para nós, estão montando temas conosco do que está acontecendo na realidade, do que está acontecendo no mundo. Por quê? A banca pode pegar um fato de até 3 meses antes da prova. Menos que isso, não. Então, muita gente falou assim, vai cair tal coisa no Enem. Não. Até 3 meses antes, não, eles, deu 3 meses, eles já estão com o tema pronto. Já, eles colocam já um limite para não acontecer assim, sabe? Tipo,
Até porque eles vão imprimir todas essas provas, tem um processo de revisão, não é uma coisa assim, né? Bom, 3 dias nós vamos sentar para imprimir para revisar essas provas. Não. Isso um mês antes já tem que estar tudo encaminhadinho. Então, os temas são atualizados. Cada 15, 20 dias eu retomo os temas que eu vou usando. Por isso que eu não coloco os temas. Quando você vê o cronograma lá, não vai ter assim, mês, setembro, tema tal. Não, porque eu vou ter que colocar atualizado. Eu vou puxando temas que estão em voga, que estão sendo discutidos em sociedade, naqueles momentos que a gente está discutindo. Porque às vezes a temática da redação não vai ser exatamente a notícia que aconteceu há um mês atrás do vestibular, mas vai ser um eixo temático de alguma coisa que já estava circulando antes e daí a gente conseguiu trabalhar. Tem professor que gosta de trabalhar o cronograma do começo ao fim do curso, já tudo determinados temas? Tem, mas aí é da metodologia de cada um. Eu não prefiro assim para a UniOeste, principalmente, que é uma banca que tem uma volatilidade de temas muito grande. Se vocês olharem o histórico lá, tem anos que foi um tema bem atual e outro bem sistematizado, um tema já bem, digamos, batido. E aí a gente tem que trabalhar de acordo com a banca. Não adianta nós querer trabalhar temas, por exemplo, só temas sociais dentro da UniOeste, que é a tema coisa do Enem. UniOeste, Enem, Enem. E a correção detalhada e personalizada. Então, como eu expliquei para vocês, não é uma inteligência artificial, não é outra pessoa que faz, é só eu que faço as correções das minhas redações. Peno, dorsada, que eu falei assim, é a parte que mais me dá trabalho. Da aula não me dá trabalho. Nossa, da aula sim, né? Porque muita coisa já está aqui, muita coisa eu só preciso esquematizar ali numa programação e alguma coisa, mas o que mais me, digamos, me facilita a questão, o que mais eu tenho que pensar para fazer é a questão. Se alguém entrar, não entrou. É a questão de fazer a correção. Porque eu preciso olhar o seu texto, as suas dificuldades, e aí eu não vou ficar apontando só os errinhos de grafia. Como vocês viram lá, eu nem olhei os erros de ortográficos. Esse é na segunda revisão que a gente faz o texto que a gente normalmente vê. A gente não faz. Porque a UniOeste penaliza? Penaliza. Só que se o teu texto não estiver bom o suficiente, ela pode até, às vezes, descontar mais muito pouquinho da norma padrão. Tá? Se for erros gritantes de acentuação, de pontuação, eu tenho que chamar atenção. Mas se todo o seu texto estiver bom, isso é coisas que a gente pode ir corrigindo ao longo do processo. E isso a correção vai fazendo, porque eu não utilizo tabela de correção, não é uma coisa que eu consiga fazer. Eu não consigo trabalhar assim. Eu olho para a redação da Laura, é a redação da Laura que eu preciso ver. O que a Laura está escrevendo? Como ela está escrevendo? Qual a linha de raciocínio que ela tentou seguir? O que ela quis dizer nesse trechinho para me tentar explicar para ela que não é por ali o caminho? Ou que o caminho está correto, aqui nesse parágrafo você fez de forma correta. E isso é uma correção detalhada e personalizada. Porque muitas vezes a gente pega a correção de cursinhos, principalmente, né? E eu não culpo nem os professores no Enem, é porque os caras têm 200 redações para corrigir de uma semana para outra. Como é que tu não vai pegar uma tabela para isso? Como é que tu não vai pegar um esqueminha e dizer assim, ó, 3 erros, tantos desconto, 2 erros, tantos desconto. E a UniOeste tem isso também. Não dá para mim saber exatamente quantos descontos ela dá por erro. Isso a gente vai fazendo pela média dos espelhos que a gente vai recebendo. Porque a gente não sabe o que ela penalizou. Ela só coloca a nota geral. Aí, cada vez que nós sentamos com a nossa professora da UniOeste, nossa professora da UniOeste é bom, né? A nossa professora que dá a formação para nós da UniOeste, aí nós falamos assim, professora, diz para eles lá, colocar uma tabela do que o aluno errou, porque os recursos dão uma tristeza fazer todo ano, porque daí a gente não sabe, a gente tem que ir adivinhando, a gente tem que, sabe, assim, ó, meu Deus, como é que nós vamos fazer para justificar isso aqui? Porque na nossa correção a gente viu um erro, vai que a banca viu outro. Mas é a UniOeste, vamos fazer aqui. Esse curso, que vai acompanhamento de fevereiro a dezembro, professora, mas a UniOeste resolveu fazer que nem a UEM, marcou lá em janeiro o nosso vestibular. Né? A banca, como eu falei no começo, até não sair o edital, não tem como nós prever a data. Só vamos ter certeza da data até... Eu continuo com vocês até dezembro. Professora, aconteceu uma pandemia, foi até fevereiro. Deus abençoe que nunca mais volte, né, gente? Que nem aconteceu. Porque teve um ano que teve 2 vestibulares no mesmo ano, né? Teve um em fevereiro e um em dezembro. Não vai mais acontecer, em nome de Jesus Cristo, não vai. Cala a boca, Marcos. Eu acompanho você até o dia da prova. Outra coisa que está incluída no nosso curso,
a preparação psicológica. A Ana Júlia, eu acho que já, não sei se visualizou, Ana Júlia, a preparação psicológica lá na nossa plataforma. Tem uma terapeuta que faz acompanhamento junto com os meus alunos. Como é que é o acompanhamento dela? Normalmente ela deixa gravado já o material dela, e aí ela vai fazendo o acompanhamento. E quando faltar um tempinho, ali 15 dias, 20 dias antes da prova, ela vai fazer um exercício com os alunos de preparação mental para a execução da prova. Porque muitas vezes vocês sabem o que vocês têm que fazer, vocês tiveram conhecimento, estudaram, fizeram 300 mil listas de exercício, e aí chega na hora, vocês parece que desligou vocês. Coloca vocês dentro de um balãozinho e vocês ficam em suspenso e o cérebro não consegue mais raciocinar. E aí a preparação emocional é muito importante nisso. É muito essencial. Eu percebo cada vez mais que toda vez que a gente consegue, que o aluno aceita, porque também o aluno tem que aceitar. Eu não posso impor para vocês dizer assim, olha, você tem que fazer a preparação emocional, é importante para você. É que nem querer levar um alcoólatra para tratamento, se ele não quer. Não vai dar resultado nenhum. Eu posso parar de beber só de ver ele fazendo as coisas, mas se ele não quiser, não resolve de nada. Então, a preparação psicológica é muito importante, é bom para que você possa executar uma melhor prova. E, além disso, a gente vai fazendo esse acompanhamento. Cada aula eu vou explicando para vocês, olha, no dia da prova vamos fazer assim, porque nós vamos fazer dessa forma, que aí você já vai mentalizando como é que você vai se organizar no dia da prova, como é que você vai fazer todo esse processo. Porque querer ser testado, ninguém é testado. Ninguém gosta. Eu não gosto de ser testado, vocês não gostam de ser colocado à prova, mas é o processo. Se nós temos que entrar naquela bagaça por meio de um teste, vamos fazer esse teste uma vez, vamos fazer da melhor forma e vamos poder entrar lá. Vamos virar calouro daquele negócio, colocar adesivão lá, eu sou UniOeste, acabou. Se é isso que vocês querem, tá? Mas vamos tentar fazer esse processo da forma mais tranquila possível, da forma que fique mais, mais fácil. Mas daí, para quem está aqui na Masterclass, lógico, que vai ter um descontinho. Então, eu vou mandar o link depois que eu sair da aula aqui, que eu terminar essa aula, porque tem uma pessoa mandando mensagem no WhatsApp, eu não sei. Eu avisei todo mundo que eu estaria aqui. Se vocês não estão aqui, eles perderam. E aí eu vou mandar o link da página de vendas, daí vocês vão colocar esse códigozinho lá no cupom de desconto. Que aí esse valor de 120, daí ele diminui quando você coloca o valor do cupom de desconto, que é um desconto que eu estou liberando para quem está aqui na Masterclass. Provavelmente nos próximos dias eu mudo o cupom de desconto, ele fica um valor menor, porque lógico, eu tenho que privilegiar a Laura e a Ana Júlia, que estão aqui, não posso deixar geral para todo mundo. Não, vou deixar para as pessoas que tiveram o trabalho de estar numa quarta-feira, estão aqui já quase 2 horas. As mães devem estar doidas, né? A professora raptou as crianças, abduziu. Não larga mais agora, disse que vai segurar na frente das telas, e o governo falou que não é para ficar nas telas, tirar essas crianças das telas. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre as aulas, sobre... Só não pergunta sobre o Miley, porque eu inventei aquela história, só para exemplificar a redação, tá? Laura, Ana? Alguma pergunta? Alguma dúvida? No. Never. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Fico muito honrada de vocês estarem aqui. Espero ter esclarecido muitas dúvidas de vocês. Espero ter ajudado a entender melhor como que é esse processo da redação da UniOeste. E se vocês sentirem que eu sou digna de ajudar vocês nessa formação, fiquem à vontade, depois que eu mandar o link. Se tiverem dúvidas, perguntas, fiquem à vontade de me perguntarem no meu WhatsApp lá, que a Laura tem o meu contato, a Ana Júlia tem o meu contato. Se vocês souberem de pessoas que queiram fazer o curso da UniOeste, me avisem, falem, professora, tenho contato aqui de uma pessoa que tem interesse em fazer o curso, que serão todos bem-vindos, porque a ideia não é disputar com a escola. Eu quero que vocês aprendam muito na escola, eu quero que vocês aprendam muito nos cursinhos e tudo mais, mas é complementar esse ensino, porque vocês sabem que redação não é todo cursinho que ensina, não é toda escola que ensina, porque muitas vezes eles estão focados nas grandes provas aí de Enem, de provas, às vezes, de grande escala, e aí o professor em si lá fica sobrecarregado e não consegue executar um bom trabalho. Ele não consegue fazer uma formação pensando nessas provas em específico, que são tão importantes para a boa pontuação e para a boa classificação da gente. Ok? Meninas, boa noite. Muito obrigada. Beijo. Fiquem com Deus. E se tiver outra Masterclass, eu aviso vocês. Obrigada, Márcia. Eu que agradeço. Obrigada, prof. Boa noite. Até terça-feira, né, Júlia? Boa noite, nada. Até.